Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Dá uma olhada aqui na descrição deste vídeo que você vai saber melhor onde me encontrar. Hoje, o que eu vou fazer? Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e deixa um comentário aí para mim. Mas vamos lá, continuando. O que a gente vai fazer hoje? Hoje daremos continuidade àquela saga dos sonetos de Camões, porque vai cair no vestibular da UERJ 2022 e no vestibular da Unicamp 2023. E agora, eu sei que eu já falei para vocês sobre o soneto Amor é um Fogo que arde sem se ver, talvez um dos mais famosos de Camões. A gente já teve, por exemplo, Legião Urbana, uma banda célebre aqui do Brasil, colocando na música Monte Castelo. Eu não vou falar do soneto Amor é Fogo que arde sem se ver. Na verdade, eu já falei e vou falar num outro momento, fazendo uma live, fazendo uma análise comparada dele com De um Tudo ao Meu Amor, Serei Atento, do Vinícius de Moraes. Até me engasguei, tamanha é a força desses sonetos. Então, vamos pular aqui na análise e vamos para o soneto 13. Vou recitar esse soneto 13 para vocês. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado, o pescador aônio que deitado, onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode mais que nomeado. Ondas, dizia, antes que amor me mate, tornai-me a minha ninfa que tão cedo me fizeste a morte estar sujeita. Ninguém lhe fala, o mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento, a voz que ao vento deita. Tá vendo? Você lê no primeiro momento, você não entende muita coisa. Mas enfim, mais um conselho, como eu já disse aqui. Antes de assistir a este vídeo, leia o soneto, depois assista aqui ao vídeo, depois leia o soneto novamente, ok? Agora vamos para uma análise do soneto, uma análise do vocabulário desse soneto. Enfreia, põe freio. Aônio é uma espécie de anagrama da palavra João, Ioan, alguma coisa nesse sentido. Meneia, balançar. Tornai-me, devolver-me, tão cedo, prematuramente. E deita, lança, joga. O que a gente vai observar nesse soneto? Ele não é um soneto conceitual, não tem tanta engenhosidade e não busca o eruditismo, né? Aquela questão clássica de outros sonetos de Camões. Ele é mais literal, digamos assim. Ele meio que tenta descrever para você uma cena em movimento, um quadro vivo. Acho que você deve ter entendido, tipo aqueles quadros que tem em casa de vó, né? Qual é o tema do soneto? É a dor por ter perdido a amada no mar. Aí a gente se pergunta, será que é Dinamene? A gente já viu um outro poema aqui, um outro soneto aqui, que ele grita por Dinamene, inclusive. Ele não consegue nem chamar o nome dela completo. Ele fala, Dina! Aí depois, Mene, certo? Céu, terra, vento, as ondas, os peixes, eles refletem a alma triste do sujeito, certo? Aí olha só, o primeiro quarteto é esse daqui. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado. O que tem nesse primeiro quarteto? A ausência de conectivos, tem uma enumeração descritiva do cenário marítimo noturno. Imagina um cenário marítimo noturno, muitas vezes aquela paz, né? A gente tem também uma sinestesia. De que modo essa sinestesia é sugerida? O som dos ventos, das ondas batendo na areia, o céu, a terra, a noite. A gente tem sensações físicas provocadas pelo vento, o silêncio repousado e também pela água no mar, certo? O pescador, o que ele faz aí? Ele chama a amada. Nem precisa, inclusive, nesse poema, falar de lágrimas. Por quê? Já tem uma sugestão aquática, né, tão grande com o mar, quase que uma hipérbole, quase que como se o mar representasse as lágrimas do poeta. Lógico que a hipérbole aí não está presente por escrito. A hipérbole, digamos assim, é sugerida nas entrelinhas, certo? Aí ele chama pela sua amada, mas o chamado cai no vazio. O nome amado em vão nomeia, como ele fala num determinado momento ali. O que mais a gente nota? Nos tercetos. Os tercetos são os dois últimos. Ondas, dizia, antes que amor me mate. Tornai-me a minha ninfa que tão cedo me fizestes a morte estar sujeita. Ninguém lhe fala, o mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. O que a gente tem nos tercetos? Uma estrutura dramática do poema. As ondas são os elementos detonadores de recordações tristes, certo?
mesmo sendo aquelas ondas vagarosas assim, certo? Imagina só a melancolia que isso acaba sugerindo. A morte prematura, algo que a gente viu também no soneto Alma minha gentil que te partiste, tem esse soneto já analisado, basta você buscar aí na playlist. As ondas, elas não respondem e nem restituem a amada do poeta. Tem até uma literação em V no último verso. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver. Leva-lhe o vento a voz que ao vento deita, tá vendo? Vento, vento, essa literação em V, que é bastante sugestiva também. É difícil, em alguns momentos, a gente entender os sonetos de Camões, por quê? Porque muitos deles, de certa forma, podem guardar alguns segredos muito inerentes à época. Talvez ele poderia querer fazer uma homenagem a alguém, ao nome de alguém, a uma personalidade da época. Mas, infelizmente, algumas coisas vão se perdendo na historiografia, certo? Enfim, peço, como eu já disse, deixe o seu like, ative o sininho, deixe um comentário. Fala aí de onde você é do Rio, de onde você é de São Paulo, se você quiser sugerir alguma coisa, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.